Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai estar desenvolvendo um dashboard de segurança do trabalho, isso mesmo, para você usar seu absenteísmo, em acidente de trabalho, entre outros, ok? Então fica até o final, a aula é um pouco extensa porque a gente vai construir do zero esse dashboard, ok? E se você quiser receber esse dashboard que a gente vai desenvolver aqui, você deixa um comentário no vídeo. Eu quero receber o dashboard e eu vou estar mandando o link para você baixar esse dashboard, ok? E antes de mais nada, também na descrição do vídeo estou deixando para vocês de presente 10 planilhas de Excel e mais 3 dashboards totalmente de graça. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal, dá o like se gostar do vídeo, compartilhe esse vídeo, ok? Pois mais pessoas podem querer esse conhecimento e não sabem como adquiri-lo, ok? E aqui você vai aprender totalmente de graça. Então, sem mais delongas, vamos lá para o computador que eu vou ensinar como vocês montam um dashboard do zero. Bom, o dashboard que a gente vai aprender vai ser esse aqui, tá? Então aqui a gente tem o nosso manuseio, né? Onde a gente tem os acidentes, o turno que ocorreu os acidentes, o gênero, né? Quantas ocorrências por ano. Aqui do lado a gente vai ter o setor, né? Os setores que mais ocorreram acidentes. E aqui também do lado a gente ainda tem um breve relato que a gente pode ir subindo ou descendo e ele vai trazendo aqui os relatos que aconteceram um acidente, porque a gente vai ver lá na planilha como que faz, tá? E aqui a gente tem os tipos de filtro, né? Onde a gente tem unidades, a gente tem por acidente, né? Incidente, a gente vai ter por ano e vai ter meses. Então a gente vai aprender tudo isso. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é construir essa base aqui, né? Esse é o primeiro passo, tá? Então, o que a gente vai ter que criar? Eu só vou copiar aqui para ganhar tempo, mas eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer tudo do zero. Então, eu já abri uma planilha nova aqui. E eu só vou colocar aqui o descritivo e vou explicar para vocês o que a gente vai colocar aqui. Registro vai ser um sequencial, tá? Tipo de ocorrência, então vai ser aqui, o tipo de ocorrência vai ser acidente ou um incidente. Unidade, a data que ocorreu. Aqui a gente vai criar fórmulas para tirar da data aqui o mês e o ano. Aqui vai ser qual que é o turno que ocorreu, local que ocorreu o acidente, setor, gênero, faixa etária e aqui aquele breve relato que a pessoa vai relatar, ok? Então, vocês vão criar aí uma planilha com essa formatação aqui, com o registro, tipo de ocorrência, dá um pause no vídeo, copia o que está aqui e digita aí na sua planilha, tá? É interessante você fazer todo o passo a passo porque você aprende e fixa, tá? Eu vou, para quem quiser receber esse dashboard totalmente pronto, deixa um comentário lá no vídeo e aí eu vou estar disponibilizando o link para você baixar o dash prontinho depois, tá? Mas é importante você ir aprendendo passo a passo. Então é interessante que você faça junto, dá um pause e vamos fazendo junto, ok? Então feito isso aqui, eu vou renomear isso aqui para base, né? Então aqui vai ser minha base de dados. Aqui eu vou ter uma outra tabelinha chamada apoio. E nessa tabela apoio, a gente vai usar o seguinte. A gente vai ter essas informações aqui também. Eu vou copiar aqui e a gente vai levar para lá, que aí a gente vai entender, tá? Então, só um nomezinho que eu estou copiando para ganhar tempo, que assim o vídeo não fica tão longo. Então, o que a gente tem aqui? São algumas coisas que a gente vai precisar, mês e ano não preciso, pode deletar, tá? Então, aqui, ó, são apoios que a gente vai precisar. Tipo de ocorrência. Então, quais são os tipos de ocorrências que aconteceram? Vai ser acidente e incidente. Ok?
Aqui, quais as localidades que você tem? Aqui você pode preencher quanto você quiser. Eu vou deixar duas, SP, Rio de Janeiro e BA. 3. Quais os turnos? Então, qual o período que ocorreu esse acidente? Então, manhã, tarde e noite. Qual o local que ocorreu? Tá? Então, foi local dentro da empresa, por exemplo, produção, administração, o que mais que a gente pode ter? Refeitório. Entre outros, aqui as localidades, trajeto. Ah, então pode acontecer, um acidente pode ocorrer no trajeto, né? E aqui, qual o setor? Setor que a pessoa pertence, tá? Então, TI, produção, RH, qualidade e por aí vai. Gênero, masculino, feminino e faixa etária. Aqui são as faixas etárias de quantidades de anos. Então, entre as faixas etárias que ocorreram no acidente. Então, 01 a 20. Calma aí, que ele pegou como data, não é para ser data. Então, vamos fazer o seguinte. 00-20. Aí ele entende, porque colocou 01, ele entendeu que era uma data, tá? Então, 00 a 20. 21 a 30. 30 a 40. 40 a 50. 60 a 70 e maior que 70. Tá? Então, aqui a gente tem uma tabela de faixa etárias. Ok? Então, a gente criou aqui uma tabelinha que vai dar apoio ao nosso Dash. Ok? Então, aqui, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai formatar isso aqui como tabela. Por que formatar como tabela? Porque quando você formata como tabela, tudo que você colocar de referência ou fórmulas, etc., ele vai replicando automaticamente para cada célula. Por isso é muito importante formatar como tabela. Então, como que eu formato como tabela? Eu vou selecionar a primeira e a segunda linha, vou vir aqui em página inicial e aqui eu tenho formatar como tabela. Aí você pode escolher a que você quiser. Tá? Vou pegar a verdinha aqui. Minha tabela tem cabeçalho? Tem. Então eu clico aqui e OK. Então ele está formatado como tabela. Então vou colocar aqui registro 1. A primeira que tipo de ocorrência eu quero que seja uma lista, para que a pessoa não selecione coisa errada, ela selecione apenas aquilo que está dentro da lista, tá? Então a lista dela vai ser esse apoio aqui, ó. Tá aqui, ó. Então nesse caso aqui a gente vai buscar aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Dados, validação de valores, e aqui a gente vai buscar uma lista. Aí ele vai te abrir a fonte para você buscar informação. Você vai vir aqui no apoio e vai selecionar esses dois itens aqui, ok? Então, unidade, a gente vai repetir o processo, a mesma coisa. Então, lista, porque eu só quero as unidades que estejam dentro dessa lista. Então, vou selecionar aqui, unidade. Mesma coisa aqui na turno. Vamos fazer uma lista. Então, tudo isso tende a facilitar o preenchimento, tá? Então, por isso que é muito importante que a gente faça isso. Tá? Aquilo lá foi gênero. Não, turno. Ok. Local. Também vou usar uma lista. Validação de valores. Lista. Vem aqui. Seleciono aqui. Local.
Depois, setor, a mesma coisa. Lista. Depois eu tenho gênero. Então, a mesma coisa. Isso tudo facilita, tá? O trabalho, evita erros, né? Então não deixa que uma pessoa selecione alguma coisa de forma incorreta. Ok. Feito isso, a gente vai fazer uma função agora aqui na data. Então aqui eu vou já formatar essa data em data abreviada. E aqui eu vou fazer uma função. Então, que função eu vou fazer aqui, ó? Igual texto. Por que texto? Porque dentro de uma data, se eu só falar assim, mês, não vai ficar legal, ele vai se perder. Eu quero que ele me traga Jan, Fern e assim sucessivamente. Então eu vou usar o texto para buscar extrair daqui desse campo, que é um campo data, ponto e vírgula, e eu quero que ele me apresente no formato, vou abrir aspas, MMM, que significa mês. Então, pode ver, não temos nada aqui, ele está trazendo janeiro. Por que ele está trazendo janeiro? Porque ele vai lá dentro do calendário e a primeira data existente dentro do calendário é 1/1 de 1900. Então, ele vai buscar um mês dessa data lá dentro do calendário do Excel, ok? E agora aqui eu quero o ano. Então, igual ano. Ano é bem simples. Clico aqui, fecho e pronto. Aí ele traz o ano, tá vendo? 1/1 de 1900 que ele trouxe. Porém, se não tiver preenchido nada, eu não quero que ele apresente. Então a gente vai fazer uma condição se. Então a gente vai vir aqui se esta data aqui for igual a branco, ponto e vírgula, então eu trago branco. Se não, eu trago a formatação dela. Então ele fica branquinho ali, beleza. Agora aqui no ano eu vou fazer a mesma coisa. Então isso também tende a você deixar com que as suas planilhas fiquem limpas, né? Então, aonde você aprende funções e ela vai ficando mais limpinha, ok? Então, pronto, ajustamos aqui. Então, a gente não tem nada aqui. Então, por exemplo, coloquei o primeiro aqui, que é o 1. Vou pegar aqui, ó, acidente, qual unidade ocorreu, Rio de Janeiro, qual que foi a data? 25/3/22, ó lá, ele já me extrai a data bonitinho aqui. Qual foi o turno que aconteceu isso aqui? Aconteceu no turno da manhã. O local foi no trajeto. A pessoa era da TI. O gênero da pessoa masculina. E a faixa etária da pessoa de 39 a 40. E aqui eu vou colocar um breve relato. Estava se deslocando para o trabalho, tropeçou, machucando o dedo. Então é só um breve relato, tá? Então essa é a ideia aqui. Aí a gente pode preencher, vamos preencher um pouquinho mais aí para a gente ter uma quantidade, vamos fazer 12 pelo menos, tá? Então vamos lá. Olha que legal, o porquê da tabela. Então quando eu coloco aqui, ó, apenas o número 2, olha o que ele faz. Ele já me replica. Então todo, ó, tá vendo? Já veio a caixinha, né? Então que facilita bastante, né? Então aqui, ó, eu tenho muita facilidade com isso aí. Então ele vai ficar bem 1/1 de 2020, por exemplo. Qual foi o período? Vamos deixar na manhã também. Trajeto. Aí o cara do RH. Feminino. Faixa etária 20. E aqui a gente vai colocar assim. Escorrer. Legal. Usei. Quebrou.
Tá? Então, só para ter uma ideia aí de coisa e a gente vai colocando aí. Então, agora eu vou vir aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para ter 12, para ter a quantidade de meses correta, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Mais alguns com acidente. E aqui para baixo eu vou colocar como incidente. Para a gente também ter um número de incidente ali, ok? A unidade, vou repetir essas duas unidades aqui. Beleza. Aí as datas eu vou colocar agora. 5 do 2 de 19. 3 do 2 de 21. 4 do 4 de 16. 5 do 5 de 15. 8 do 9 de 21. 5 do 9 de 18. 4 do... Ah, mas é... Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do 8 de 14, 1 do 12 de 22, 3 do 11 de 20. E falta o mês 10. 5 do 10 de 16. Pronto, aí eu tenho todos os meses aqui bonitinho. Aí a gente vai copiar aqui mais um manhã, alguns à tarde e alguns à noite. Aí aqui, trajeto, aqui, administração, vou pegar umas coisas, administração, depois foi na produção, e depois foi lá na qualidade. Não, no refeitório. Pronto. Aí os setores, a gente tem produção, então vamos pegar aqui esses aqui que são produção, né? Esse aqui foi no RH, esse aqui foi na qualidade, e esse aqui foi TI e RH. Beleza. Aí masculino e feminino a gente vai deixar a quantidade aqui. Então só para a gente ter aqui. Aqui a gente vai colocar aqui alguns relatos só para ter. Isso é ter a base de dados montada, tá, galera? Então vamos lá. Breve relato aqui, a gente vai colocar.
E esses aqui eu vou repetir, não precisa tanto, só para a gente ter uma noção aqui do que é. Bateu na mesa, vamos tirar aqui. Só para a gente ter uns relatos. Para a gente entender um pouquinho. Do braço, machucou, perna, estão ocupando. Pronto, então a gente já tem os relatos, então o que a gente tem? O nosso apoio, a gente tem a nossa base, e agora a gente vai criar a nossa tabela dinâmica. Por que que a gente vai criar a nossa tabela dinâmica? Porque a tabela dinâmica é o que vai te ajudar na hora da montagem do seu dashboard. Tá? Então você tem que montar a sua base de dados, da sua base de dados você tem um apoio e depois você tem que ter a tabela dinâmica, porque é através da tabela dinâmica que ele vai fazer as mexidas dentro do seu dashboard. Tá? Então, para montar a tabela dinâmica em qualquer lugar aqui da planilha. Ah, um detalhe, eu gosto de dar nome para minhas planilhas para facilitar, tá? Então aqui, por exemplo, essa planilha tem um nome, eu venho aqui ó, em designer, tabela, e ela tá com o nome tabela, eu quero base. Base de dados, tá? Então, opa, nome de tabela não pode, tá? Sem ser assim, então tem que ser assim, ó, base de dados. Ela tem que ter o underline, ela tem que ser um nome junto. Já quando você for criar as tabelas dinâmicas, a tabela dinâmica ele permite que você dê nome diferenciado, tá bom? Então aqui eu gosto porque fica fácil, tá? Então, em qualquer lugar, você vai vir aqui agora inserir tabela dinâmica. Eu quero que ele vá para uma nova planilha, a tabela dinâmica. Tá vendo aqui, ó? Fica muito fácil, ó. Base de dados. Vou dar um OK. E aí, vamos renomear aqui para TB, né? E aí o que a gente precisa? Vamos lá no nosso cara e vamos ver as coisas que a gente precisa. Primeira coisa, a quantidade de acidentes, tá? Então vamos lá. Então a primeira tabela que a gente vai criar é a quantidade de ocorrência. Então eu vou colocar aqui, ó, tipo de ocorrência e vou mandar ele somar, contar o tipo de ocorrência. Clicando aqui em cima do nome, eu posso alterar para QTD. Aqui é quantidade. Porém, aqui tem um pequeno problema. O que acontece? Eu posso ter, quando eu filtrar, uma unidade que não tem incidente, só tem acidente. E aí, isso aqui vai lá para o meu dashboard. Né? Então, vamos ver aqui no dash como que ele vai, só para vocês terem uma noção aqui. Vamos ver. Ele vai vir aparecer aqui, ó. Então, se não tem acidente, ele vai ficar em branco aqui. Eu não quero que fique em branco, né? Então, eu quero que a ocorrência apareça aqui. Então, como que eu vou fazer isso? A gente vai espelhar essa tabela dinâmica, né? Então, a gente vai copiar os dois itens que estão aqui, vamos colar para cá, e aqui a gente vai fazer um ProQV. Então, ProQV, né? Quem que eu vou procurar? Esse valor aqui, ponto e vírgula. Onde eu vou procurar? Aqui dentro da minha tabela dinâmica. Tá? Esse intervalo aqui eu seleciono e aperto F4 para travar. Ponto e vírgula. Aonde está o resultado que eu quero? Na coluna 2. E eu quero o resultado exato. Então, 0 significa verdadeiro, para ele vir o correto. Pronto, fiz isso aqui. Só que se não tiver nada aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro. E eu não quero que ele dê erro. Então, como que eu resolvo isso? Antes do ProQV, eu vou colocar a função se erro. Que é essa aqui, ó. Se o ProQV me apresentar o erro, o que eu quero que ele faça? Coloque 0. Pronto. Agora está resolvido. Tá? Então, essa tabela dinâmica
vai ser a tabela dinâmica que vai ter a quantidade de acidentes. Então eu vou renomear ela. Então eu vou vir aqui em análise e vou vir aqui, ó, nesse pontinho, ela está com esse nome, a tabela dinâmica 7. Eu vou colocar aqui, ó, tipo de ocorrência. Então minha tabela dinâmica passa a ter um nome, tá? Depois, o que a gente vai precisar mais? Então a gente tem tipo de ocorrência, a gente vai ter turno. Eu preciso saber os acidentes por turno. Então eu vou copiar essa tabela dinâmica, vou colar ela aqui pro ladinho e agora eu vou tirar aqui, ó. Isso aqui eu vou remover, né? Então eu tirei fora, não tem mais nada na minha tabela dinâmica. Então eu quero saber por turno. Então eu vou vir aqui, ó, em turno, ok? E eu vou mandar ele contar quantos acidentes ocorreram no turno, tá? Novamente vou alterar aqui QTE ou QTD, tanto faz, eu gosto do padrão. Então essa tabela dinâmica eu vou dar um nome para ela de turno. Então novamente eu vou vir aqui e vou alterar o nome dela para turno. Novamente vai acontecer a mesma situação daqui. Então eu vou espelhar essa tabela dinâmica. Então eu jogo para cá, venho para o canto e vou fazer um PROQV novamente. PROQV. Quem eu vou procurar? Esse cara aqui, ponto e vírgula, aonde eu vou buscar aqui dentro desse intervalo. Vou bloquear um intervalo, ponto e vírgula, onde está? Na coluna 2, ponto e vírgula 0, porque eu quero o resultado exato. Prontinho, tá feito. Tudo isso aqui vai alimentar nossos cartões, tá? Depois disso aqui, eu vou ter o que? Eu tenho turno, eu vou ter local. Então, eu quero saber a quantidade de acidentes por local. Então, vamos lá novamente. Copio, jogo para cá. Essa aqui vai se chamar local. Local. Vou tirar aqui, ó, tipo de turno. Vou remover o turno. Como ela já está feitinha, ela já está contando a quantidade, eu vou tirar o turno e vou colocar o local. Pronto. Novamente, eu vou ter a mesma coisa. Então, todas essas tabelas que você tem, coisas que podem variar de T0 e ele te dá um erro porque ele não vai aparecer aqui no filtro, então você tem que fazer essa jogadinha de espelhar a tabela dinâmica, tá? Então, vamos lá. Igual, PROQV. Vou procurar esse valor, ponto e vírgula, nesse intervalo. Vou bloquear o intervalo. Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Só que eu tenho que fazer esse erro aqui, ó. Na outra eu esqueci, acabei de lembrar agora. Se erro, ponto e vírgula, senão não tem nem sentido de você fazer essa jogada. Agora segura e arrasta, ele já faz. Aqui a gente não colocou esse erro, então vamos colocar esse erro. Aqui tá com esse erro, tá com esse erro, beleza. Então, agora o próximo é setor. Aqui. Então, aqui eu vou tirar o local e eu vou colocar o setor e novamente vou alterar o nome dessa tabela para setor. Depois vocês vão entender o porquê de estar renomeando as tabelas, tá? Aqui, novamente, eu vou fazer aqui o PROQV. Aqui tem um detalhe.
vamos dar uma olhada no nosso apoio. Tá todos os setores. Se tivesse algum que não tem, você já colocaria ali, tá? Então, mas como a gente está contemplando todos, então sem maiores problemas. E aí o PROQV da vida. PROQV, valor procurado, ponto e vírgula, intervalo de procura, bloqueio, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Fecho e já coloco esse erro. Vírgula 0. Pronto. Ok? Então, belezinha. Agora a gente já tem o setor. Agora a gente vai para o gênero. Então vamos lá novamente. Mais uma tabelinha. Jogo para cá. Venho aqui, renomeio essa tabela para gênero. Gênero. Altero aqui setor para gênero. E masculino e feminino. Jogo aqui para o lado. Vou fazer repetir o processo. Ó, você pode até fazer isso aqui, ó. Copiar, colar, ele vai trazer 0. Por que ele vai trazer 0? Por causa desse intervalo aqui, ó. Tá? Então, o intervalo que eu vou buscar agora, eu só troco o intervalo. Ok? E a única coisa que eu faço é fixar o intervalo. Pronto. Ele já trouxe. Então, isso também facilita, tá? E agora a gente vai para a última, que é a faixa etária. Ok? Então, beleza. Então, a gente tem a última aqui, que é a faixa etária. Última de algumas, né? Então, vamos lá. Faixa etária, eu vou trocar aqui para faixa etária. Faixa etária. Dei o nome. Vou tirar o gênero. E vou colocar a faixa etária. Beleza? Tá contemplando tudo? Não. Aqui a gente vai mostrar o detalhezinho. Então a gente trouxe aqui, ó. E aí a gente vai vir aqui no apoio. Vamos pegar esse cara aqui do apoio, que é a mesma coisa que tá ali. Vamos jogar para cá, ó. Eu tenho um item a mais que não tem aqui, ó. Tá? Então vou fazer o PROQV. Olha o que vai acontecer. Agora eu vou fazer o PROQV sem colocar esse erro, para vocês entenderem aqui um pouquinho, tá? E aqui, essa aqui a gente vai ter que descer um pouco mais, porque ela pode crescer aqui um pouco, tá? Então vamos lá, valor procurado, ponto e vírgula. Aonde eu vou procurar? Isso aqui, ó, vou crescer ela um pouquinho para baixo aqui, ó. Vou fechar aqui, fixar. Opa, ó, ele me fixou o 4, esse aqui não pode ser fixado. Sem querer eu selecionei e ele acabou fixando. 2, 0. Ok? Olha o que vai acontecer. Quando chegou nesse, olha o que ele acontece. Ele dá um erro. Por quê? Porque eu não tenho aqui, ó, eu não coloquei o se erro, tá? Então, se eu coloco se erro aqui, ó, ponto e vírgula 0 e fecho, olha o que vai acontecer agora. Ele vai trazer 0. Então, isso evita erros dentro da minha tabela, tá? Então, aqui a gente já criou algumas coisas. Agora, vamos criar a estrutura do nosso dashboard, tá? Então, como que a gente vai criar a estrutura? Vamos abrir uma nova página. Vou escrever aqui dash. E aqui fica a critério de cada um, tá? Então, assim, ó, eu gosto de buscar uma imagem para colocar de fundo. Então, eu vou buscar essa imagem lá na web, ou você pode buscar a imagem aqui, ó, inserir fórmulas, ilustração. Você pode pegar imagem online. No meu caso, vamos ver se ele vai abrir. Ele não vai abrir porque ele tá
com a privacidade restrita, eu preciso desabilitar. Ou você pode vir aqui, ó, através de ícone também, tá? Aqui no ícone você tem imagens. Então ele vai trazer uma série de imagens que é do próprio Windows, tá? Então você pode pegar uma imagem que você achar que corresponde. Eu vou pegar esse aqui, ó. Que ela tem um pouquinho a ver porque é um prédio, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá e eu vou arrastar um pouquinho. Não é legal você fazer esse tipo de arrastamento aqui porque a imagem pode distorcer, tá? Mas só estou fazendo para exemplificar aí para vocês entenderem um pouco. Ok? Agora, em cima dessa imagem, eu vou inserir uma borda. Então, eu vou vir aqui, ilustração, formas, e eu vou pegar essa forma aqui e eu vou fazer um quadrado. Deixa eu só ver uma coisa. Primeira coisa, o Dash é legal que ele contemple a sua área com tela cheia. Tá? Então, aqui, ó, tô em 70. Então, vamos lá. Para mim fazer isso, eu vou vir aqui, nesse cantinho aqui, e vou falar assim, ó, módulo tela inteira. E aí ele vai me mostrar aqui, ó. Só que agora eu vou aumentar aqui um pouco. 90 foi muito. Eu vou deixar em 90, tá? Então eu quero o modo tela cheia em 90. Vamos lá. Aí, modo tela cheia, né? E aí eu vou vir para cá e eu vou diminuir um pouco aqui, ó. Pronto, tá bom. O tamanho aqui tá legal, tá? Só que essa borda agora tudo bem. A gente já definiu aqui que é 70 e esse cara, então a gente vai vir aqui agora, ó, nessa. Vou deixar fixo de novo aqui para mim poder trabalhar. Então, quero a faixa fixa de novo. E agora, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, em formar, formato, formar, forma de formato, desculpa. E vou vir aqui no preenchimento e eu vou trocar. Eu posso colocar o preenchimento que eu quiser. Eu vou deixar um preenchimento branco. E agora eu vou vir aqui, ó, no mais cores e preenchimento e eu vou jogar uma borda aqui de 35%, uma sombra. Então ele traz uma sombrinha aqui de fundo. Essa borda eu vou alterar ela para preta. O contorno para ficar mais legalzinho, ó. Beleza. Agora eu vou copiar esse cara aqui. Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou começar a fazer minhas caixas. Aqui, ó, de texto. Vamos ver como que tá o nosso dash lá. Ele tá com um texto de seleção, uma caixa. Então eu já vou ajustar ele aqui para o tamanho exato. Vai ficar legal, beleza. Então ele tá com uma caixinha que vai ser a caixa de filtros. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou trazer para cá. Eu vou diminuir ele porque aqui vai ser um bottom mais ou menos assim. Deixa eu ver lá. Tá. Tá, é um grande. Então, vou usar um grande aqui para o ocidente. Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar dois aqui um pouco menores, com a metade. Beleza. Agora a gente vai usar aqui do lado mais outro grande. Então esse aqui mesmo. Trago ele aqui pro lado. Agora o próximo. Tá. O próximo vai ser esse aqui, que vai ser um maior, que vai vir o nosso gráfico aqui. Vou vir até aqui.
Ctrl+C, Ctrl+V, vem um outro cara aqui do lado. Isso, exato. E agora mais um aqui, que ele vai pegar essa parte toda aqui, ó. Eu até tô deixando ela maiorzinha. Então, a gente já criou aqui a estrutura, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em tela cheia. Olha lá, já ficou a estrutura legalzinha aqui, né? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a desenhar ele para a gente ter o nosso dash funcionando, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vamos lá. Volto aqui, vou fixar. Então, aqui nesse aqui, ó, que é do acidente, primeiro eu vou colocar os nomes, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu gosto de usar esse cara aqui, ó, texto, tá? O Word Art, eu gosto de utilizar ele, porque ele já deixa meio contornado, fica uma imagem mais bacana, né? Então, aqui, ó, acidentes, ou melhor, ocorrências. Aí eu vou trazer ele para cá. Eu já vou ajustar o tamanho dele. Então eu venho aqui no página inicial e vou diminuir. 18 acho que tá bom. Diminuir um pouquinho mais. Pronto. 16 está ótimo. E aí agora eu vou colocando um em cada um. Porque cada um vai receber uma coisa. Agora vamos ver quais são os nomes que a gente deu, né? Então, ocorrência, turno, gênero. Então, aqui é turnos. Turno. E ocorrências, aqui é ocorrências mesmo por ano. Aqui vai ser por setor e por idade. Então, aqui por setor, por idade e aqui relatos. Relatos das ocorrências. Tá? Então, beleza, temos ocorrência. Aqui filtros. Filtros. Então, a gente já tem o nosso negócio bem bacaninha. Agora aqui, ó, nesse aqui eu quero usar 2 capacetes, eu quero usar uma outra imagem, que seja. Aqui fica a critério de cada um. Vamos pegar aqui primeiro, ó, no turno. Eu vou usar aqui, ó, ícones. Então lá no turno eu já vou usar, ó, manhã. Deixa eu ver se tem na manhã. Aqui, ó, solzinho. Nuvem. Pode ser uma nuvem com solzinho também. Depois eu vou ter noite. Vou usar esse aqui, ó, céu estrelado. Depois eu vou ter feminino. Quero um feminino, né? Masculino. Um masculino. O que mais que a gente vai ter ali? Setor, vamos por aqui, indústria.
Vou usar esse, vou pegar aqui, ó. Depois a gente vai ter idade. De idade. Calendário. Pode ser esse aqui, tanto faz, tá? Depois a gente tem mais um cara lá em cima, que é o... Eu quero anotações. E aí eu vou pegar mais um que é o gráfico. Que eu vou usar esse aqui, ó. Então, eu inseri aqui, ó, todos os meus modelinhos aqui, tá? Agora, eu vou começar, eu vou diminuir eles. Então, aqui, ó, vou deixar desse tamanho aqui, ó. O legal de você, ó, é 0,75 por 75. Então, eu vou usar aqui sempre aqui, ó, 0,75. Ele já redimensiona tudo igualzinho, tá? Ó, volta. Se ele tirou a dimensão, só dá um... Aí você pega aqui no meio para carregar ele, ó. Turno da noite. E aí esse aqui, 0,75. Quando você dá um Enter, ele já adiciona os dois. Então já ficou legalzinho aqui, ó. Turno da tarde, manhã e noite. Aí se você quiser alterar a cor, você pode vir aqui, ó, em formato e vir aqui no preenchimento. E você pode estar alterando, por exemplo, sol. Posso pôr um amarelinho. Tarde, posso pôr um azulzinho, né? E à noite, posso pôr esse amarelo da lua, entendeu? Então aí fica mais destacado, fica com um negócio legal. Aqui também já vamos copiar e fazer as nossas caixinhas onde vão aparecer os números. Então, copio esse cara aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou trazer ele aqui. Ele está com o nome dentro. Eu vou tirar esse nome, que agora esse nome não me interessa. E aqui, estando selecionado aqui dentro, você vai na barra de fórmula e você vai falar, ó, igual. E agora você vai lá na sua tabela dinâmica e a gente está tratando ali da turno, né? Então, o turno, manhã, eu quero que ele leve esse cara aqui, ó. Ok? E aí, só dá um Enter e ele vai trazer o turno para cá. Agora, eu vou vir aqui. Vou colocar em negrito e vou aumentar um pouco o tamanho dele para ficar mais legalzinho. E aí eu ajusto aqui, ó. Uma vez feito isso, Ctrl+C, Ctrl+V. Opa. Essa é a parte mais chata que tem para construir o Dash. Beleza. Aqui tá na K4. Esse aqui vai ser a K5. Então só alterar aqui. E esse aqui vai ser a K6. E agora eles perderam a formatação. Então eu clico aqui, venho aqui no pincel, dou duas vezes o clique no pincel. E agora eu jogo aqui, ó. E agora para sair da formatação do pincel, eu dou um ESC. Pronto. Agora a gente vem para os gêneros, né? Estão aqui os dois. Quero deixar os dois já no tamanho igual. Posso clicar aqui e selecionar. Selecionei os dois e venho e vou diminuindo aqui, ó. Pronto. Tá bom esse tamanho? Tá muito grande, né? Então, vou diminuir mais um pouquinho. Aí, agora tá bom. Quero alterar a cor deles. Quero deixar numa cor mais legal. A mulher eu quero deixar ela um roxinho, um rosinha.
Então, não tem a cor aqui que eu quero. Então eu venho aqui em mais preenchimento de cores e eu posso colocar a cor que eu quiser aqui, ó. Vou colocar a menina num rosinha. E o cara, eu vou colocar ele num azulzinho. Pronto. Então eu tenho aqui, ó, feminino, aí eu tenho identidade tanto visual cor como figura, tá? E aqui, ó, eu posso fazer um negócio diferente também. Em vez de eu colocar, eu vou deixar a menina aqui e o menino mais para cá, tá? E eu vou colocar na frente o cartão. Então eu vou selecionar, .b. Vou trazer o cartão aqui, ó. Esse aqui vai ser diferente, ele vai ficar na frente da pessoa, tá? Ctrl C, Ctrl V. E aí, agora a gente tem que alterar a fonte desse cara aqui, ó. Então aqui não é a K4, eu posso vir direto aqui, ó, e ver aonde que tá. Então, onde que eu tenho? Eu tô na AB4. Então, bem simples de alterar. Eu venho aqui, esse é a B5, porque é o masculino. Então, a B5, ó, ele trouxe coisa errada. AB, então é AC. AC, tá? Então, esse aqui é AC4. AC4. Perdeu a formatação, mas eu tenho a formatação aqui em cima guardada. Clico nela, duas vezes o pincel, aqui e aqui. Opa. Oh, Ctrl Z. Ele me formatou coisa errada, então ele é aqui. Pronto. Por que 6 e 6? C4 e 5. Vamos ver lá. 6 e 6, porque eu tenho 6 feminino e 6 masculino, tá? Então, aqui a gente já tem duas ocorrências bonitinho funcionando. Quem é o próximo? Ocorrência por setor. Então, aqui a gente vai diminuir um pouquinho. Vamos trazer esse nome para cá. E a gente vai diminuir esse cara bem pequenininho aqui. Mais um pouquinho. Aí. Tá? Então aqui eu tenho ocorrência por setor. Beleza. Aqui por idade. Então vamos trazer a idade um pouquinho para o lado também. E aí a gente vai diminuir bem aqui, ó. Fica bem legalzinho. Então tenho aqui, ó. Esses ícones é sempre legal você trocar a cor para que ele tenha uma identidade visual, tá? Então eu vou colocar verdinho e aqui também verdinho. Tá? Apesar de ser um verde, deixa eu jogar esse aqui também no verde mais clarinho. Aí, pronto. Aí aparece um pouquinho mais, ele se destaca. Agora a pranchetinha. A pranchetinha eu não vou mudar de cor, porque ela vai ser um pouquinho grande aqui. Esse relato vai descer um pouquinho para o lado. Ela pode ficar no pretinho mesmo. E aqui o gráfico de ano. Então vou recolher ela aqui e vou trazer esse gráfico de ano para cá também. E esse aqui eu vou colocar ele na corzinha azul escuro. Pronto. Então vamos dar uma olhada com o que está ficando aqui. Então, vamos lá. Página inteira. Ó, tá vendo? O nosso já tem uma formataçãozinha diferente. Aqui a gente vai entrar com um gráfico, aqui vai entrar com outro gráfico, aqui outro gráfico. E aqui por último a gente vai colocar os cartões de ocorrência de acidente, tá? Então vamos lá. Bom, agora a gente vai fazer o gráfico de setor por ocorrência, por idade e por ano, tá? Por ano a gente ainda não tem
uma ocorrência por ano. E essas ocorrências do ano, o que, que vai acontecer? Eu vou querer comparar um acidente com o outro, tá? Então a gente vai copiar aqui, ó, planilha. Vou jogar para cá. Essa aqui eu vou chamar ela de ano. E nela eu vou tirar aqui. Agora eu vou tirar tudo aqui, ó. Zerei ela. Então o que, que eu vou fazer? Eu quero que eu tenha a linha de ano, tá? Eu quero aqui, ó, tipo de ocorrência. E eu quero que ele some a ocorrência. Por quê? Porque aqui eu vou criar um gráfico em cima disso aqui, ó. Tá? Então, por isso que ela vai ser assim. Então, aqui, como que eu vou criar esse gráfico? Aqui, ó, vou selecionar. Pode ter o tutorial geral também, não tem problema. E eu vou vir aqui, ó, inserir gráfico. Vai ser um gráfico de coluna, tá? Então, esse gráfico vai ser um gráfico de coluna. Primeira coisa que a gente vai fazer é limpeza nesses gráficos. Isso aqui, ó, para que meu gráfico sempre comece do zero, eu vou clicar aqui nessa célula aqui, ó. Vou clicar com o lado direito no mouse, vou vir aqui formatar eixo e ele tá vindo zero aqui. Eu vou deletar esse zero. Ok? E agora eu vou digitar um zero para me redefinir. Agora ele vai entender que sempre vai começar no zero. Pode fechar. E agora eu posso remover isso daqui. Aqui eu vou tirar esses botões. Eu dou um clique lá direito em cima do botão e vou mandar ele ocultar todos os botões. Não me interessa o botão da tabela dinâmica. Aqui também eu vou tirar essas linhas. Então, deleta. Tá? Se não quiser deletar, pode até deixar, porque a linha de fundo assim ela fica legal para ela dar uma visão dentro do gráfico, tá? Esse cara aqui, eu vou dar um clique lá direito. Eu vou vir aqui, ó, formatação de legendas. E aqui, ó, eu vou falar onde que eu quero essa legenda. Eu quero lá na superior, que ela fique aqui em cima, tá? Agora, eu vou tirar a borda e o fundo do meu gráfico. Então, vou vir aqui em formatar, vou vir aqui, ó, preenchimento sem preenchimento, contorno sem contorno, tá? E agora, eu vou clicar aqui em cima, vou dar um Ctrl X e vou lá no meu dash e vou levar esse gráfico para cá. E eu vou colocar esse gráfico aqui dentro. Vou alinhar ele aqui. Vou dar uma escrevidinha nele aqui para ficar legal. E aí agora eu já tenho um gráfico aqui de acidentes por ano, tá? Se eu quiser trocar as cores, depois a gente vai trocar, porque a gente vai colocar aqui, de acordo com esse capacete que está aqui, a gente vai trocar a cor dele, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, agora para a gente colocar os acidentes, a gente vai colocar dois capacetes. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui na internet, eu vou pegar esse aqui, ó, por exemplo. Vou copiar com o lado direito no mouse, copiar. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou abrir o PowerPoint e eu vou colar esse capacete aqui, ó. Agora, esse capacete ele tem um fundo branco aqui, ó. Eu não quero que esse fundo branco fique aqui, eu quero que apareça só o capacete. Então, o que eu vou vir? Formatar a imagem e remover fundo. E aí, ó, veja que ele marcou aqui, ó, onde ele vai remover. Só que eu não quero que ele remova essa parte aqui, ó. Então, eu vou marcar essa partezinha aqui para ele devolver pro capacete, para ele ficar certinho. E essa aqui, ó. Mais um pouquinho aqui com o pincel. Pronto. Agora eu posso dar um sim e pronto. Então, eu tenho um capacete aqui, ó. Vou dar um Ctrl X e vou levar lá pro meu gráfico. Meu dash. Ó, fecha, calma aí. Ó, volta aqui, dá um Ctrl Z, porque ele caiu dentro do gráfico. O gráfico selecionado, ele cai aqui dentro. Você não consegue arrastar ele daqui, ó. Ctrl Z. Tem que estar aqui fora, ó. Aí, agora sim, eu vou diminuir
o tamanhozinho dele aqui, ó. Vou colocar ele aqui, tá? E agora eu vou pegar mais um outro, que é o amarelinho, que eu quero virado ao contrário. Pegar esse amarelo aqui, ó. Que ele vai pegar esse. Tá virado para cá. Deixa eu ver um outro aqui. Aqui, ó, tem esse amarelinho. Então, vou copiar ele. Vou vir aqui no PowerPoint e vou colar ele aqui. Agora eu vou remover o fundo. No outro também ele já fez quase a mesma coisa, então vou marcar a área para deixar. Quero deixar esse pedacinho aqui. Ele se ajustar. Esse aqui. Esse aqui. Tem mais um tequinho aqui. Beleza. Essa linha aqui. E essa parte aqui. Tem mais um tequinho aqui. Beleza. Aí ele fez meu capacete certinho, dou um tal, tiro, vai o Ctrl X e eu vou levar lá pro dash. Esse capacete aqui tá com quanto? Qual o tamanho dele? 96. Então eu vou colocar ele aqui e agora já vou direto aqui, ó, e mando ele colocar 0,96. 0,96, que já fica no mesmo tamanho, ele já vem com o tamanho exato aqui, ó. Então eu tenho dois capacetes. Esse aqui vai ser o acidente e esse aqui vai ser o incidente, porque ele tá amarelinho, tá? Então, vamos lá. Incidente vai ser um amarelo, certo? Então, eu vou vir aqui em formatar, venho aqui no preenchimento e eu vou colocar, vou pegar um outro amarelo aqui mais perto daquele ali, que vai ser, vamos personalizado, vem no amarelo. E aí você vai trazendo aqui, ó. Você chega perto do que você quer. Aí. Isso. Tá muito. Aí, acho que esse aqui tá legal. Então, vou pegar esse amarelinho. Então, o gráfico aqui, ó. Amarelo significa o capacete, que é o acidente. E o azul significa que é o acidente, o azul. E o incidente, o amarelo. Tá? Então, isso aqui já me dá uma colocação aqui. Tá? Agora, eu vou colocar os nomes aqui embaixo. Ctrl C, Ctrl V. Esse eu vou diminuir bastante, né? Vou deixar ele bem pequenininho. 8 tá bom. Acidente. Incidente. Beleza? Agora eu vou colocar aqui, vou copiar esse cara aqui, Ctrl V. Então, como o foco nosso é mais acidente, eu vou aumentar isso aqui bastante para ele ficar bem grande. Aí, para mim saber, porque o meu foco é controlar o número de acidentes. Então, vou colocar aqui. E agora, eu vou buscar da onde que está essa informação. Aonde que ela está? Ela vai estar aqui no primeiro item, nesse aqui, ó, na E4. Então, aqui vai ser E4. Ele diminuiu, por isso que eu já fiz a formatação aqui. Volta. E esse aqui vai ser o E5. E aí, copio e jogo aqui. Pronto. Agora eu tenho meu cartão aqui já com os acidentes, né? Então, já temos a ocorrência de acidente, bonitinho e tal. Ah, aqui faltou um negócio. Clica com o lado direito do mouse, vem aqui, ó, e colocar o gráfico para saber quantos tem. Então, vem aqui, ó, eu coloco o rótulo. E agora esse rótulo aqui eu posso aumentar também, para ficar melhor a visibilidade dele. Então eu posso vir aqui e colocar um 12. Pode ser negrito? Pode.
Esse aqui é a mesma coisa, ó. Negrito, que aí fica melhor a visibilidade disso aí, tá? Então, beleza. Então, agora a gente vai colocar um gráfico também de coluna para as ocorrências por setor. Então, vamos lá. Setor. Onde a gente tem o setor, a gente tem o setor aqui, ó. Então, aqui eu vou inserir um gráfico. Então, eu venho aqui, só clicar dentro da tabela dinâmica, inserir, escolher o gráfico que você quer, né? Então, tá aqui. Esse aqui eu vou remover esse cara, vou ocultar todos os botões, vou tirar esse total, vou tirar isso aqui, vou deixar com a linhazinha e vou colocar o eixo aqui e agora vou tirar as formatações sem preenchimento, sem contorno. Pronto. Agora eu recorto ele daqui e levo para o dashboard. Aí eu vou encaixar ele aqui dentro, bonitinho. E aí a gente vai diminuir aqui. Pronto. Aí eu tenho as ocorrências aqui também, ó. Beleza. Agora a gente vai fazer o de faixa etária. Só que o de faixa etária ele vai ser coluna compridinho. Então, vamos lá. Onde a gente vai na faixa etária? Esse cara aqui. Então, a gente clica aqui. Inserir um gráfico. Só que agora ele vai ser de barra. Tá? Tiro esse cara daqui. Tiro o total daqui. Oculto os botões. Tiro essa linha daqui. Venho aqui, coloco os números. Pronto. Agora só vim aqui e formatar, tirar o preenchimento, tirar a coluna e pronto. Levamos para lá. Ctrl X, trago para cá. Venho aqui. Pronto, já temos os gráficos prontos aqui dentro, tá? Agora falta o que? Falta a lista daqui, tá? E essa lista aqui é um pouco mais complexo o serviço dela. Então vamos lá. Novamente a gente vai vir em tabela dinâmica, a gente vai criar um novo relatório. Vamos pegar esse aqui mesmo. E a gente vai criar uma nova tabela dinâmica. Então eu vou vir aqui, ó, tabela dinâmica, ok. E agora a gente vai colocar aqui relato. Nome dessa tabela. Relato. Beleza. Agora a gente vai formatar as informações. Pode tirar a faixa etária. E agora eu quero só o breve relato. Somente isso que eu quero, tá? Então aqui, ó, eu tenho o breve relato. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, ó, isso, esse aqui, ó, igual esse de cima mais um, ok? E agora eu vou arrastar isso aqui até uma quantidade aqui que você acha razoável, tá bom? Agora eu vou deixar o meu cliquezinho aqui nessa célula aqui, ó. Vou até marcar ela de uma cor. Agora você vai precisar ter a aba desenvolvedor habilitada. Se a sua aba desenvolvedor não está habilitada, você vem em arquivos, opções, você vem aqui, ó, faixa de opções
E aí você, faixa de opções não, aqui acesso rápido, na faixa de opções mesmo, cadê? Isso. E você vai habilitar ela aqui, ó. Ela vai estar desabilitada, você clica aqui, ela vai aparecer. Por que disso? Porque a gente vai usar esse suplemento aqui, ó, tá? Então, como que a gente vai usar esse suplemento? A gente vai vir aqui no Dash, a gente vai vir aqui, ó, nesse suplemento e vai usar aqui, ó, controle de formulário, não é controle ActiveX. E eu vou usar esse cara aqui, ó, essa barrinha de rolagem. E aí eu vou desenhar essa barrinha de rolagem aqui, ó. Tá? Nessa barra de rolagem, a gente vai fazer o seguinte, vai clicar com o lado direito e vai vir em formatar controle. Aqui, valor atual, 1. Tá? Valor mínimo, 1. Aqui, qual que é o valor máximo? Aqui depende da quantidade de linhas que você quer dentro dessa tabela. Então, eu vou deixar como 300. E aqui, vínculo da célula. Vínculo da célula que vai se mexer com esse cara aqui. Tá? Então, agora a gente clica aqui e seleciona um TB e seleciona aquela célula que eu falei. Ok? Deu ok. Vamos lá na tabela. Olha o que ele colocou aqui, o número 1. Tá? Deixa eu alterar a cor aqui para ficar visível. Ele colocou o número 1. Tá? Então, veja só. Se eu chegar naquela célula agora e eu falar assim, ó, eu vou clicar para fora e eu vir aqui, ó. Se eu olhar aqui, ele mudou para número 2. Tá bom? Então, volta aqui para cima. Ele voltou para 1. E agora eu vou fazer assim, ó. Igual esse mais 1. E novamente eu vou descer isso aqui para a quantidade que eu quiser que apareça lá dentro do meu dash. Eu quero que ele apareça 5. Que é isso aqui? Tá errado. Agora sim. Então eu vou querer que apareça lá 9, por exemplo. E aqui agora eu vou fazer um ProQV igual ProQV. Da onde que eu vou buscar a informação? Eu quero esse cara aqui, ponto e vírgula. Aonde eu vou buscar a informação? Aqui, ó. Aí ele me selecionou os 470. Vou fixar esse intervalo. Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. E aí, só para entender o porquê disso, tá? Veja só. Se... vamos colocar aqui uma função, porque se ele tiver zerado aqui, eu quero que ele suma. Então, se o resultado do ProQV for igual a 0, porque quando ele procura e não encontra, está em branco, ele vai trazer um 0, ponto e vírgula, eu quero que ele deixe em branco. Se não, ele faz o ProQV. Tá? Aí você copia aqui o ProQV, joga para cá e fecha. Tá? Corrigir, ele vai corrigir, beleza? Simples assim. Fica vendo, ó, tá, bateu. Aqui vai ser bateu, mão na mesa. Então, se eu vier aqui, ó, e agora eu falar assim, ó, desce aqui, e eu vier aqui, ó, na também, bateu mão na mesa, porque ele tá buscando a informação que tá aqui, ó, e aí ele vai subindo aqui, ó, tá? Esses caras vão ser os que vão aparecer lá dentro. Ó, aqui tá 10. Veja só, se eu vier aqui agora e descer mais um, e vier aqui, ó, aqui tá 3, aqui tá 11. Então ele vai mudando essa numeração aqui. E essa numeração está vinculada ao quê? Essa barra aqui, tá? Então posso subir de volta, normal. Então trago até aqui, ó. Beleza? Então eu fiz. Agora aqui eu vou colocar uma quebra de página, que é, cadê você? Acho que é esse aqui. Cadê? Aqui, quebra. Para ficar, se não tiver espaço, ele apresentar quebrado, tá? E agora, o que que a gente vai fazer?
a gente vai criar uma tabela, tá? A gente pode usar esse aqui, ó, copiar essa tabela. Deixa eu tirar essa marcação aqui para não ficar feio. Sem preenchimento e preto. E aqui a gente pode colocar aqui, ó, relatos. Deixa ele mais pro meio. Coloca uma corzinha de fundo dele. Um azulzinho com a cor de cima branquinha. Assim, ó. Beleza. Vou aumentar um pouquinho. Aí. E agora eu vou fazer uma tabelinha. Vamos marcar aqui junto para ficar mais legal. Vou colocar agora um fundinho. Não, não vou pôr fundo não. Então aqui eu vou pegar esse cara aqui. Deixa eu já tirar um negócio daqui, exibir. Tirar a linha de grade daqui para sumir. E agora eu vou pegar esse cara aqui. Eu só fechando um pouquinho. Copiar isso aqui. E aí eu vou vir para cá. E aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, em página inicial, colar especial. Eu vou usar esse cara aqui, ó. Colar tabela imagem vinculada. E aí eu vou arrastar ele aqui para dentro. Só para deixar ela bem certinha aqui. Beleza. Então, agora eu tenho uma imagem vinculada lá, certo? Olha o que acontece. Se eu vier aqui, ó, e descer, olha lá, que legal. Ele vai trazendo. Ó, tá em branco, não tem mais nada, tá vendo? Então, o que ele faz? Ele vai trazendo aqui. Então, aqui você consegue mexer e saber quais são os principais relatos, tá? Você pode dar uma esticadinha. Pronto. E aí, agora, o que falta a gente fazer? Apenas os filtros, tá? Então, o que eu vou querer de filtro? Vamos lá. Agora a gente vai lá para a tabela dinâmica. O que eu vou querer de filtro aqui? Os filtros que eu quero são... eu vou clicar em cima de uma única tabela dinâmica e eu vou vir aqui, ó, em designer não, análise de tabela, e eu vou vir aqui, ó, inserir segmentação de dados. Eu quero por unidade, eu quero por ocorrência, eu quero por ano e por mês, tá? Então ele fez tudo isso aqui. Vou selecionar todas, segurando o Shift, e eu vou vir aqui, ó, ocultar dados vazios, que não me interessa. Quando tiver vazio, eu não quero que ele apareça. Agora, a tabela de acidente, né? Eu vou deixar ela com duas divisas aqui, ó, para ela ficar legalzinho. Essa tabela, qual a conexão que eu quero dela? Eu quero que ela me filtre faixa etária, gênero, ano também, porque aí vai ter tal, que essa aqui já está e turno, ok? Então, vou recolher ela aqui agora, recortei e vou levar ela para no dash. Então, aqui é os tipos de acidente. Então, se eu clicar aqui, ó, olha o que acontece, zero, ó, tá vendo? Então ele vai mudando tudo, ó. Se eu voltar aqui, ó, ele volta tudo, entendeu? Então aqui começa a trabalhar com meus filtros. Agora a tabela de ano. Essa tabela de ano, eu vou vir aqui nela.
Já vamos vir aqui em segmentação. Eu não quero que ela conecte no ano. Os demais eu quero. Tá? Então, selecionei tudo isso aqui. E eu vou mudar ela para 4 linhas, 4 colunas. 2, 3, 4. Para ficar mais legal. 4, não, vamos por 3 colunas. Aí, 3 coluninhas, tá bom. E agora eu vou levar isso para lá. Ctrl X, Ctrl V. Opa, não. Ctrl X, Ctrl V lá no Dash. Aqui, só que aqui eu vou deixar um intervalo porque ainda tem o departamento, né? Então, vou pôr o departamento ali. Beleza. Vamos lá. Departamento. Só tenho 2 departamentos. Vou subir aqui. Vou quebrar isso aqui em 2 colunas. Tá de bom tamanho. E vou fazer as conexões. Esse aqui vai conectar tudo. Ok. Recorta. Leva para o Dash. E traz aqui, ó. Tô deixando a maior porque vai que aparece algum departamento a mais, aí você pode estar colocando, tá? E agora a nossa última, que vai ser a de meses, né? Então meses eu vou quebrar ela em 4, vai ficar 4, 3. Então segmentação 1, 2, 3, 4. Isso, e aí ela vai ficar legalzinha. Então é só abrir um pouquinho mais aqui e Ctrl X. E aí Ctrl V. E agora só trazendo para baixo. Prontinho. Nosso dashboard está pronto, funcionando. Ah, eu quero saber 2015, ó. Vai filtrar as coisas de 2015. Ah, eu quero saber 2019. Vai filtrar 2019. Limpa. Ah, eu quero saber apenas o mês de julho. Aí ele vai filtrar o mês de julho. E assim sucessivamente. Então, o nosso dashboard está completamente pronto aí. E com isso concluímos a nossa aula. Se você quiser receber esse dashboard, como eu expliquei no começo da aula, você deixa um comentário no vídeo e eu vou estar disponibilizando um link para você estar baixando esse material. Tá? É muito importante você fazer um comentário, deixar um feedback para que a gente melhore sempre. Tá? Eu possa estar trazendo outros dashboards e por aí vai. Beleza? Espero que tenham gostado dessa aula. Tá? E aguardo vocês no próximo vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal.